programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a mente dos bebês, tema muito interessante para você que está em casa, que tem algum bebê na família, que está grávida ou que já tem filhos, né? É muito interessante a gente aprender um pouquinho mais sobre esse universo, principalmente falando em questão de psiquiatria, que é algo novo, pelo menos para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor quando a gente conversa sobre, é algo novo. Geralmente a psiquiatria a gente liga mais aos adultos, mas estamos descobrindo aqui que muito pelo contrário, todos, desde criança até adultos, né, têm essa oportunidade de serem ouvidos, de serem entendidos e muito mais que isso, ajudar de alguma forma essas pessoas a construírem um mundo melhor. Eu estou recebendo o psiquiatra Dr. Rodrigo Rosa Silveira, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu vou continuar falando um pouco mais sobre a doença de Crohn, que eu acho que é uma doença que acomete o intestino delgado, principalmente o ilho terminal e o colo, e não tem uma faixa etária específica. Pode acometer a criança, pode acometer o adolescente, o adulto, o idoso. É uma doença que se caracteriza por uma inflamação de toda a mucosa, de toda a camada intestinal, onde ela envolve, causando espessamento, causando dor, principalmente no lado direito. O paciente pode ter uma sintomatologia de falta de apetite, evacuações repetidas amolecidas, muitas vezes diarreia. Dependendo do local que foi comprometido pela doença de Crohn, pode ter muco e sangramento. É muito importante que possa procurar o médico para fazer o diagnóstico correto através da colonoscopia. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, continuando, doutor Rodrigo, a gente já conversou, né, do que a psiquiatria tem a ver com a mente dos bebês. Acho que quem está em casa, né, pode perceber e entender o quanto esse universo é muito maior do que a gente imagina, né? E qual seria a vantagem, doutor, de investir na primeira infância? Então, as vantagens são muitíssimas. E antes de responder a isso, eu quero fazer uma colocação. Da minha maneira de ver, quando a gente faz um bom atendimento psiquiátrico, ou seja, um bom atendimento em saúde mental, a gente, sem dúvida, quando está conversando com um adulto, a gente também está tentando entender a criança que mora dentro de cada pessoa. A infância repercute para sempre na existência de cada um. Então, a gente tentar entender a criança que está dentro de cada pessoa é um jeito de acolher. E isso é praticar psiquiatria muito além do simplesmente o uso de medicações. Mas então, qual a importância de investir na primeira infância? Os estudos epidemiológicos mostram que em dólar, esse estudo é feito, não é no Brasil, né? Mas que cada dólar investido em qualquer época de vida, o que vai ter mais retorno social vai ser na primeira infância. Ou seja, o investimento nos primeiros 3 anos de vida vai ser o que vai trazer um maior retorno social
vai construir uma comunidade com mais segurança, com mais alegria, com mais autonomia e com mais produtividade. Investir na primeira infância é um sinal de inteligência de uma sociedade. Quando a gente traz isso para o ponto de vista de uma família que recebe uma criança, investir na primeira infância significa proteger uma pequena semente que foi plantada, de uma pequena árvore que está se desenvolvendo. Eu gosto de usar esse exemplo da planta, que fica fácil de a gente saber que quando, até tem um ditado popular que diz que é de pequenino que se torce o pepino. Se a gente quiser trazer isso para uma linguagem científica, existe um conceito chamado plasticidade neuronal. Nos primeiros anos de vida, o cérebro está moldável de forma muito intensa ao ambiente. E isso vai, então, principalmente nos primeiros 3 anos, a maneira com que a criança não só é alimentada, vacinada, acolhida, mas a maneira com que essa criança se sente respeitada, se sente valorizada, se sente entendida, em última instância se sente amada, vai construir dentro dela, através da plasticidade também dentro do sistema nervoso central, se a gente quiser dizer dessa forma, uma riqueza que vai poder ser colhida sempre na vida dessa criança, dessa pessoa, né? Então a importância de investir na primeira infância, se a gente quiser seguir num linguajar mais científico, é plasticidade e epigenética. Epigenética é algo bem novo que talvez a gente possa falar mais um pouco, né? Que seriam que a gente pode ativar ou não genes conforme os acontecimentos na primeira infância. Ou seja, a gente vai prevenir que uma doença aconteça simplesmente pelas ações na primeira infância. Seja ansiedade, esquizofrenia, vários transtornos e de forma muito, muito intensa, na primeira infância a gente pode ligar ou desligar genes que nos são favoráveis ou não. Essa questão das doenças, né, que assim como na fase adulta são crônicas, algumas descobertas na infância também serão. Né? O doutor tem recebido muito crianças assim ou não? Sim, as crianças vivem uma vida mais de adulto, com mais obrigações, com horários mais rígidos e talvez por isso mesmo tenha havido um adoecimento maior das crianças. Uma das coisas que eu gostaria de plantar aqui também é a importância das crianças terem uma vida de crianças, de brincarem, de se sujarem, de terem uma infância aos moldes mais antigos. Isso certamente favorece a construção de uma personalidade mais saudável. Certo, nós vamos pegar o gancho que nós já vamos continuar falando sobre isso, mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para falar mais sobre a mente dos bebês. Eu espero por você.